Olá, telespectadores. Nosso programa hoje vai entrar numa área ambiental da engenharia civil, que é um papel muito importante desse profissional da construção civil, hoje com megaprojetos no Brasil, a indústria automobilística se estabelecendo aqui na região sul. Nós precisamos de profissionais competentes, senão nós vamos acabar importando do Uruguai, da Argentina, até do Paraguai, Portugal e Espanha. São os profissionais que estão chegando por falta de qualificação do engenheiro e do profissional da engenharia civil e arquitetura no Brasil. Mas para que isso não aconteça, a gente vai aqui, nesse programa mais uma vez, mostrar um pouquinho de educação ambiental, de tecnologia ambiental na construção civil. Como auditor ambiental, acreditado pelo IARA, uma entidade certificadora do Reino Unido, eu tenho qualificação para abordar esses temas num programa de educação ambiental. O que hoje se exige desse profissional que entra num canteiro de obra gigantesco com 2, 3, 4 mil empregados, dezenas, centenas de máquinas, grandes máquinas que muitos nem conhecem, e de que forma o impacto gerado por esse número de pessoas, essa quantidade enorme de máquinas, esse consumo exagerado de diesel, barulho, particulado, poeiras, fumaças, tudo isso gera impactos ambientais que os órgãos licenciadores impõem certas condições e restrições para o investidor e para o empreendedor. Assim, as construtoras hoje, quando são contratadas, elas têm que apresentar programas de gestão ambiental, programas de monitoramento dos impactos ambientais gerados pelas prestadoras de serviços ambientais dentro do canteiro de obras. E isso é uma novidade, isso é uma nova área do conhecimento humano, da engenharia civil, da engenharia ambiental, que exige de imediato, não é para amanhã não, é de imediato, profissionais com conhecimentos mínimos de como ele deve, desde o início da obra, desde a supressão da vegetação. Não estou falando em licenciamento ambiental, não. Eu estou falando lá no canteiro de obra, lá onde o indivíduo tem que pôr o EPI, o capacete, a bota, para se proteger do campo de batalha que é um canteiro de obras. O profissional da engenharia, então, ele realmente tem que sair do ar-condicionado, ele tem que ir para o campo, ele tem que circular entre os caminhões, gigantescos caminhões, e tem que saber, com desenvoltura, fazer essa gestão no canteiro de obras, na prática. Então, quais são esses requisitos ambientais exigidos nesses gigantescos canteiros de obra, ou nesses gigantescos prédios hoje que se constroem? Então, o supervisor ambiental, como monitor ambiental, ele tem funções específicas. O supervisor cuida para que o caminhão não suje a rua. O que esses caminhões fazem? Quando as caçambas não estão bem fechadas, quando a carga foi além da capacidade da caçamba, acontece o derramamento sobre o pavimento público. Então, uma prefeitura não admite que uma construtora suje a rua. Ela tem que diariamente limpar a rua. Não limpar tirando o mais grosso, não, ela tem que, com jato d'água, com vassoura de água, tem que limpar a rua. E essa limpeza não é para entupir a tubulação das águas pluviais, porque acontece isso. Se tira toda a brita, toda a areia, todo o barro, toda a argila, todo o lixo que caiu em cima do pavimento, e com o jato d'água é encaminhado para a boca de lobo e lá entope toda a tubulação. E aí o contribuinte tem que pagar a conta. Então, o supervisor ambiental de uma obra dessas, ele cuida, ele orienta, ele dá treinamento para os motoristas de caminhão, para os empreiteiros, para as empresas de mão de obra terceirizada,
Porque hoje você chega num canteiro de obras onde você já tem 2, 3 mil empregados e chama a empreiteira de mão de obra e diz, olha, amanhã eu quero no canteiro mais 400 empregados. Tem treinamento para esse pessoal não ficar jogando papel higiênico em tudo que é lugar, urinando em tudo que é lugar. Tem que dar educação ambiental, educação social, educação humana para essas pessoas, que chegam de todos os lugares do Brasil. Então, o supervisor ambiental vê se os sanitários estão bem feitos, se os efluentes domésticos sanitários estão indo para uma fossa bem calculada. Não pode simplesmente colocar aqueles containers azuis para os empregados fazerem suas necessidades fisiológicas em condições péssimas, de fedor altíssimo. Se uma caixa, assim, um sanitário móvel, onde se urina, onde se defeca, e ele tem uma bacia embaixo com 10, 20 litros de água, e as fezes ficam se acumulando. Imagina quando chega o próximo, o cheiro que esses sanitários químicos, esses sanitários móveis, criam de impacto negativo sobre o ser humano. A qualidade de vida é muito ruim. Então, geralmente os canteiros de obra hoje já não usam mais esses containers sanitários com produto químico, mas constroem alojamentos, refeitórios e banheiros sanitários com as respectivas instalações sanitárias dentro das normas técnicas da ABNT. São fossas, filtros biológicos temporários, que são construídos dentro das normas, são usados durante 7, 8, 9, 10 ou 12 meses, até que a obra esteja pronta, e depois são novamente desativados. A fossa, novamente, o supervisor ambiental marca a hora do dia da retirada das fezes que estão dentro da fossa, e é encaminhado isso para uma central de tratamento, que pode ser uma Casan, pode ser um SAMAI e pode ser uma água de Joinville. Isso cabe ao supervisor ambiental controlar. E todas essas emanações de resíduos, sejam eles humanos, sejam das obras, sejam de embalagens, tudo isso é controlado. Tudo que sai do canteiro de obras tem um controle de saída, e os transportadores, eles vão ter que trazer de volta na próxima viagem, quando vão buscar mais resíduo da construção civil que sai da obra, eles vêm trazer o certificado de destinação final. O empreendedor corre um altíssimo risco se ele não fizer o controle de saída dos resíduos da construção civil, de saída dos resíduos sólidos, que é o lixo, gerado por 2, 3, 4 mil pessoas, nos sanitários, nos refeitórios, e em toda obra tem papel, tem garrafa plástica, tudo é jogado, tudo, não tem, as lixeiras estão lá, elas não são utilizadas. Então, a educação ambiental que um supervisor ambiental tem que proporcionar a esses milhares de empregados com a sua equipe de monitores, você mantém a obra mais ou menos limpa, uma obra bem organizada, sempre varrida, não pode construir já jogando madeira cortada, prego, tudo. Tem uma equipe de recuperação de matérias-primas, de insumos da construção civil, prego, parafuso, é tudo recolhido. É tudo reciclado, nada é enterrado, tudo é reciclado. Então, esse supervisor ambiental, ele cuida do ruído dentro da obra, da poeira dentro da obra. Então, um caminhão entra numa obra, o piso não tem piso ainda, é barro. À medida que vai passando, vai secando e vai virando pó. Vai virando um talco. Como no caminhão passa, a poeira se instala, não tem vento, aquilo fica todo mundo respirando aquele particulado de argila. Então existe a remediação, tem a previsão, e você tem que ter medidas preventivas para baixar o percentual de particulado dentro de uma obra. Como se faz isso? Através da irrigação, de molhadura, de você compactar novamente, baixar a poeira, tirar a poeira, ou você muda o ângulo de escape dos caminhões. Geralmente o motorista de caminhão, ele tem um escape para baixo. Ele adora olhar no espelho retrovisor e ver a poeira que ele faz quando ele dá aquelas aceleradas dentro de uma obra. Ele tem a cabine com ar-condicionado, a cabine é fechada,
ele vibra com a poeira que ele faz dentro de uma construção, dentro de um canteiro de obra. Mas isso tem o supervisor ambiental, ele controla os escapes, ele coloca os escapes horizontal, quando não vertical. Existem empresas como a Volvo, a Scania, que já fazem escapes verticais. Não atingem o solo, não levantam particulados, não levantam micróbios, não levantam bactérias. Então, você protegendo o escape para o alto, você não cria problema sanitário para os empregados dentro da obra. Então, essa supervisão, ela acaba se envolvendo com essa questão do trabalho também, segurança e higiene do trabalho. Você, como monitor, como supervisor, você vai recomendando ao construtor que ele faça medições constantes, porque isso consta da licença ambiental de instalação do empreendimento. Você tem que fazer medições semanais de particulado. O órgão ambiental quer saber como é que está a qualidade do ar dentro da obra. Como é que está a qualidade do ar dentro da obra? Como é que está a qualidade do ar nas vizinhanças da obra? Como é que está o nível de ruídos, a pressão acústica dentro da obra? No lado da obra, na vizinhança. Que impacto está gerando esse empreendimento? Tudo isso tem que ser medido, certificado e comprovado através de relatórios assinados pelo supervisor, pelo auditor ambiental ou pelo monitor ambiental. Aí você tem também, durante a obra toda e mesmo depois da obra, você fica envolvido com a questão dos prestadores de serviços ambientais. É uma tecnologia mais ou menos nova, hoje é uma ciência nova, onde você tem parceiros que te acompanham na obra, no acabamento da obra, na implantação do negócio que vai acontecer dentro da obra e na operação do projeto pronto, em operação. As atividades que serão desenvolvidas naquele. Tudo isso necessita e exige a atenção de um profissional ambiental. Os órgãos ambientais hoje, eles, nas licenças ambientais de implantação ou de operação, no verso dessas licenças, você tem uma série de requisitos. 10, 15, 20, 30 requisitos. Onde você, ao atendê-los, você garante a renovação dessa licença ambiental de operação. Então, essas licenças têm um prazo, dependendo da atividade do empreendimento, você tem que atender os requisitos com mais agilidade ou menos agilidade. As licenças de 12 meses, você tem que ser rápido para manter aqueles requisitos atendidos, porque senão você não tem uma prorrogação, você não tem uma renovação daquela licença. Mas nós vamos continuar nesse tema no bloco seguinte, aguarda aí. Continuando com o programa de hoje, nós gostaríamos de chamar a atenção dos telespectadores que estão chegando agora no segundo bloco, que o programa está tratando de uma questão interessante, que é o monitor ambiental de uma obra, o supervisor ambiental ou então o auditor ambiental, que também opera muitas vezes prestando serviços e relatórios na questão ambiental. O empreendedor quer saber como é que anda a obra, ele deseja saber como é que anda o atendimento das licenças expedidas, se o construtor, a construtora, as empreiteiras estão atendendo os requisitos de higiene e segurança do trabalho, se o meio ambiente está tendo a cautela, se está sendo atendido dentro dos parâmetros estabelecidos por lei. E assim esse profissional, que pode ser um supervisor ambiental, que pode ser um auditor ambiental ou que pode ser um monitor de serviços ambientais,
ou aquele profissional da gestão ambiental que controla a qualidade dos serviços das prestadoras de serviços ambientais. O que são essas prestadoras de serviços ambientais? Quando a obra estiver pronta ou em término, as prestadoras de serviços ambientais fazem a medição de ruído, a medição de particulados, gases, a qualidade do ar e a entrada e saída dos efluentes das fossas e filtros, das pequenas estações de tratamento dentro do canteiro de obras. Faz a auditoria em cima dos sanitários móveis, de que forma está sendo feita a manutenção, a reposição, o nível de cheiro que está gerando. Então, isso são trabalhos técnicos que resultam em relatórios que são entregues, então, para o contratante, deste supervisor, deste auditor ou deste monitor. Mas, quando uma obra inicia, você inicia com desmatamento. Esse desmatamento, então, ele tem uma série de atendimentos de acordo com o IBAMA, ou a Fátima. Então, a Fátima exige que você identifique a certificação final da matéria-prima florestal que foi extirpada daquele terreno. Você tem que comprovar qual foi o destino final dessa madeira, dessa lenha, assim por diante. Depois tem o serviço de terraplanagem, que você tem que ter um cuidado muito grande, como supervisor ambiental, de ficar no canteiro de obra, quando esses grandes tratores com lâminas de 4, 5 metros de largura começam a trabalhar, destruindo assim, terraplenando também o solo, nivelando esse solo. Só que acontece que se você não teve uma preventiva na drenagem, você vai acabar entupindo todo o sistema de drenagem que existia naquele imóvel em equilíbrio. Chuvas torrenciais não alagavam vizinhanças, não criavam problemas, não arrastavam argila, porque estava tudo em equilíbrio. A natureza tinha coberto o solo com verde, com vegetais, para impedir a erosão. Então, o monitor ambiental, o supervisor ambiental, ele tem que estar atento, tem que orientar o tratorista, porque a empresa, muitas vezes, aluga as máquinas e o tratorista, eles não têm a especialidade, a tecnologia e o conhecimento para fazer a minimização de impactos ambientais. Quando você mexe com o solo, você acaba criando uma área de erosão. Se o solo é declivoso, você tem que cuidar muito com a terraplanagem, porque se você vai jogar toda a argila que ficou solta, vai para o terreno do teu vizinho. Aí você tem uma ação judicial nas costas. Então, o supervisor ambiental, o assistente ambiental da obra, ele evita que, no final de semana, na sexta-feira, todos os taludes estejam prontos, no caso de um temporal de verão, que você não tenha vossorocas e você acaba levando resíduos para uma rua, para uma rodovia ou para o terreno do vizinho. Ou você acaba soterrando uma área enorme, uma quadra inteira do município onde você está implantando a tua obra. Você tem que ter estratégias, procedimentos, um programa de drenagem, um programa de controle da erosão. Isso cabe ao supervisor ambiental orientar o empreendedor. Porque o órgão ambiental exige que se faça isso. Só que na hora da obra você contrata uma empreiteira que ela tem os tratores todos alugados, os motoristas, tratoristas todos alugados, e eles recebem uma planta e vão tocando para frente. É por produção. Não tem nada de gestão ambiental nisso aí. Então, cabe ao empreendedor encostar um auditor ambiental, um supervisor ambiental nesses trabalhos de campo para que ele não seja criminalizado por ter infringido a lei, por ter entupido um rio, por ter sujado a rua, porque faltou gestão ambiental, faltou supervisão, faltou fiscalização que não se faz nas obras. É nessa hora, quando o cara ligou a máquina do trator, é que começa o crime ambiental. E o tratorista sai livre da questão. Ele não tem culpa, ele foi mal orientado, ele não foi corretamente treinado para fazer aquela obra. Então, acontece na terraplanagem. Depois começa a acontecer
na implantação dos módulos da engenharia civil, de você começar a fazer os fundamentos, a perfuração do solo. Não existe mais estaqueamento em grandes obras hoje. Hoje você tem perfuratrizes que têm 40, 45 metros de altura, elas perfuram, lançam o cimento e o gradeamento de ferro lá dentro e está pronta a coluna. Não tem mais aquela vibração do solo com batistaca. A engenharia mudou muito. E a engenharia ambiental, aquela que assessora a engenharia civil, aquela que acompanha o engenheiro civil na obra, chamando a atenção dele, olha, aqui você vai criar um problema enorme com o nosso vizinho. Você não está fazendo uma contenção dessa argila toda que vai rolar quando houver uma precipitação de 1 hora com 60 a 70 milímetros de precipitação de chuva. Aí você vai ver o problema que você vai criar com o teu vizinho. Ou você fechou uma drenagem, você acaba alagando todo o terreno do teu vizinho, porque você interceptou com o barco o trator. Ele fechou córregos, fechou valas de drenagem e a água não circula mais, a água não corre mais. Bairros inteiros às vezes ficam debaixo d'água. Aí é aquela choradeira. As pessoas falam, nunca deu enchente aqui, mas vai lá ver lá em cima ou lá embaixo quem é que fechou as drenagens. O órgão ambiental, quando licencia, ele não licencia nas vizinhanças, ele pede um estudo de impacto de vizinhanças. As obras grandes têm que ter. Esse estudo de impacto de vizinhança exatamente interfere nessa atuação. O que vai acontecer nas vizinhanças com a tua terraplanagem? O que vai acontecer na vizinhança com o barulho das máquinas? O que vai acontecer com teus vizinhos que tem um restaurante, ou que tem uma lavanderia, ou que tem fora um secador, com a deposição de argila, de particulado, de fumos emanados pelos escapes dos caminhões. Isso é monitoramento ambiental de uma obra. A Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ela é muito clara nisso aí. Ela mostra a gravidade dos impactos ambientais gerados nessas obras, nesses grandes projetos. E os órgãos ambientais, às vezes, não estão nem preparados, mas eles exigem daí a certificação de que todos os procedimentos do canteiro de obra estão sendo feitos dentro dos parâmetros, as avaliações, as coletas de amostras, os laboratórios que ficam fornecendo os resultados das análises de ruído, de particulado, de fumaças, CO, CO2. E também hoje, os órgãos ambientais passaram a exigir o monitoramento de carbono. Então você vai, quando você começa a obra, você contrata uma empresa que começa a monitorar as emissões de gás carbônico na atmosfera que saem dos caminhões, que saem das empresas que fornecem os módulos de concreto, que elas, quando fazem o concreto, elas estão emitindo carbono também para a atmosfera. Bastante complexa a situação ambiental nas obras. Quanto maior o empreendimento, mais complexidade se apresenta. Você tem que ter parceiros no teu empreendimento que entendam da questão ambiental. Você tem um problema seríssimo com os resíduos da construção civil, que a legislação é muito clara. Hoje nós temos 2 leis que regem a questão, que é a Lei 12.305, que é o Código Nacional de Resíduos Sólidos, e a Resolução CONAMA 307 de 2002, que só diz respeito ao tratamento dos resíduos da construção civil. As 2 leis não permitem a deposição dos resíduos da construção civil. Você tem que ter dentro do teu canteiro de obra, dependendo do tamanho que ele for, um pequeno britador, um classificador de resíduos, para que você possa reutilizar todo esse material na tua obra. Todos os resíduos têm que ser classificados. Não pode misturar lata de tinta com gesso, com pincel, com tubos de lâmpadas de fluorescentes, com o resíduo orgânico. Tudo na mesma caçamba. Onde é que vai essa caçamba? Que às vezes tem uma planta da empresa dentro da caçamba jogada. Aí esse caçambeiro, que não tem licença do órgão ambiental para transportar aquele resíduo perigoso, ele vai no terreno da prefeitura e lança o resíduo lá na prefeitura. Ou num terreno de
de um particular qualquer que não tem uma construção em cima e que não tem uma cerca. Ele encosta a caçamba, descarrega lá e vai embora. Ninguém viu. Criando um tremendo problema para o proprietário, onde foi feita uma descarga de resíduo classe 1, que só tem 2 ou 3 endereços em Santa Catarina para fornecer um certificado quente, um certificado licenciado. Então, o gestor ambiental, o monitor ambiental de uma obra de engenharia, de médio para grande porte, ele tem que, de 6 em 6 meses, prestar contas para o órgão licenciador de que ele está procedendo todos os trâmites legais da gestão ambiental, da supervisão ambiental, que ele está comprovando juridicamente através de certificados quentes para onde todos os resíduos foram encaminhados. Quem recebeu o resíduo da construção civil? Se esse local era licenciado. Quem recebeu as lâmpadas? Para onde é que foram as lâmpadas? Tem que ter certificação de entrega das lâmpadas. Quem recebe as lâmpadas tem que certificar a destinação que ele vai fazer. A desativação dos metais pesados que tem dentro das lâmpadas de flúor, de sódio e de mercúrio. São metais pesados perigosíssimos. Baterias, pincéis, gesso, tintas, lata de tinta, tudo classe 1. É quebra química. Tem que mandar por uma central de tratamentos licenciada pelo órgão estadual de meio ambiente como apto a receber resíduos de classe 1 e classe 2. Isso tem um custo, tem um preço. E você é o gerador, você é o responsável pela geração. Ah, porque tem uma construtora que está lá dentro do meu terreno fazendo... Não, o responsável é o proprietário. Mas isso é um tema que dá para conversar durante programas, inúmeros programas, para que a gente possa alertar os engenheiros civis, os engenheiros mecânicos, os eletricistas que trabalham em parceria, em equipe dentro desses grandes empreendimentos, para que eles sofram menos, tenham sucesso profissional garantido e passem a ser qualificados como competentes. Está chegando a hora dos engenheiros competentes, aqueles que sabem fazer. Até um próximo programa.